Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Éder Ramos, professor de redação do Colégio Santa Rita. Estamos aqui hoje para falar sobre, caríssimos alunos do primeiro ano A, do primeiro ano B, falar sobre dissertação argumentativa. Nas aulas anteriores, sobre gênero de discurso, sobre texto e discurso, gêneros textuais e sobre interlocução em contexto, serão abordados para a prova objetiva do colégio de redação, como para a prova de múltipla escolha do Colégio Farias Brito, no qual é feito um simulado, como também da prova de comunicação em linguagens do Enem. Mas nossa pérola de redação é o texto dissertativo argumentativo, por isso que abordaremos com mais ênfase a partir de agora. E, claro, os conteúdos dados serão feitos resolução de questões, tanto nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, em que vocês estarão em casa. Nossas aulas se pautarão por meio de aulas não presenciais, como também ao retorno das aulas, que acredito que esteja breve. Ao retorno das aulas, na verdade não sei, né? Acredito. Acreditar, na verdade, é uma opinião infundamentada. Ou seja, você não utiliza em sua redação, é simplesmente um acredito mais no sentido de torcendo, né? Para que isso ocorra. Então, mas vamos focar agora mais no texto dissertativo argumentativo. Nossa pérola da redação do Enem. Primeiro ponto, ideia teórica. Caríssimos, nunca digam que vocês fazem uma produção textual dissertação no Enem. Por quê? Na verdade, o texto de dissertação é uma composição escrita em que são expostas informações sobre um tema. E a redação do Enem é um texto em que são expostas informações sobre temas, mas dentro deles ou auxiliando-os uma ideia de argumentação, uma fundamentação argumentativa. A dissertação ela é muito conhecida por alguns autores como dissertação expositiva, ou seja, expõe uma informação. Junto a ela no Enem deve-se trazer a tipologia argumentativa, ou seja, argumentos, defesa de um ponto de vista e de uma tese. Dessa forma, entendemos então que o texto do Enem é um texto dissertativo argumentativo por ter tanto a ideia de informações como a ideia de argumentos. Por isso que é de suma importância na redação do Enem você entender a ideia, a importância da informatividade para a visão crítica. Um senso crítico, doutores, uma visão crítica, já que o Enem deve trazer uma opinião, já que na produção do texto você tem que expor seu ponto de vista, levantar uma tese, mas não pode ser... O texto fala uma tese, uma ideia. Doutores, mas uma ideia, não uma ideia vaga, comum, que eu tenho uma ideia sobre isso, como eu falei para vocês. Eu tenho uma ideia, eu acredito que vai voltar logo, a epidemia vai acabar e eles vão voltar logo. Uma opinião totalmente fundamentada. Na verdade, eu não tenho nenhum conhecimento do que vai acontecer. Isso não é uma visão crítica, é uma visão de senso comum. Uma visão crítica é aquela visão em que você expõe sua opinião, expõe sua ideia, mas tem uma base científica. Quando eu falo científico, não é só a ideia de tecnologia, não. É a ideia de um estudo. Você tem um estudo que faz com que você tenha aquela opinião. Você chegou àquela opinião por meio de uma análise, por meio de estudo, por meio de uma fundamentação. Por isso a importância da informatividade. Dessa forma, redação do Enem, dissertativa argumentativa, informatividade e visão crítica. Doutores, é diferente, por exemplo, eu abordar aqui os índices sociais do Brasil são irrisórios. Deixa eu ver uma informação verdadeira. Os índices sociais do Brasil são irrisórios. Realmente o Brasil é um país com diversos problemas sociais, econômicos, políticos. Mas eu me baseio isso em cima de quê? Por que eu tenho essa visão? A partir do momento em que a minha redação eu abordo, por exemplo, que o Brasil ocupa a 79ª colocação no ranking de desenvolvimento humano, IDH, que é medido pela ONU, isso me dá uma ideia de fundamentação, ou seja, eu tenho uma visão, eu tenho uma ideia que o Brasil tem diversos problemas sociais, são ínfimos, na verdade, os direitos sociais no Brasil, mas eu tenho uma fundamentação para isso, por quê? Baseado em cima de dados da ONU. A partir do momento que eu abordo que o Brasil é um país
com altos níveis de corrupção, é uma informação, pode ser uma informação correta, mas a partir do momento também que eu lanço que o Brasil, segundo dados do Index, que é o índice global que mede a corrupção nos países do mundo, registrou que o Brasil está na 176ª colocação no nível dos países menos corruptos do mundo. Ou seja, o Brasil está em altos níveis de corrupção. E a partir do momento que eu tenho esse dado, que eu tenho essa informação, a minha visão, a minha ideia, o meu ponto de vista está fundamentado. É a mesma coisa no campo educacional. Se eu sei que o Brasil está colocado, pessimamente colocado, na 56ª colocação no PISA, que é como se fosse um índice internacional que mede os níveis de educação, de leitura e matemática nos países do mundo. O Brasil está em 56º, mas na verdade são medidas apenas por simplesmente 70 e poucos países. Vejamos que o Brasil está altamente atrasado no campo educacional. Se sabemos também que o Brasil ele está atrás, só na América do Sul, atrás da Argentina, atrás do Uruguai, atrás de Chile e empatado com a Colômbia. Esses dados, essa informatividade me faz ter uma visão crítica sobre a minha opinião em que o Brasil está com péssimos níveis educacionais, altos níveis de corrupção e ínfimos níveis socioeconômicos ou sociopolíticos ou sociais do Brasil. Isso é a importância de uma visão crítica ser aprofundada em cima de uma informatividade. Mas lembrando, pessoal, que toda informatividade, toda informação, um dado estatístico, uma pesquisa, um filme, uma série, uma citação, você tem que lançar a fonte do texto. Se você não lançar a fonte, sua informação ela não tem tanta credibilidade, ok? Então é muito importante quando você for, por exemplo, fazer uma referência, sua opinião, por exemplo, em relação à física, que é uma área do conhecimento, você coloca assim, na teoria da física, ou então quando você for expor uma citação, segundo um filósofo tal, de acordo com um sociólogo tal, é muito importante essa ideia de fundamentação. Professor, a questão da Constituição, eu adoro fundamentar com a Constituição, mas quem é o autor da Constituição? Quem foi que fundamentou? Quem foi que fez a Constituição? Doutores, a Constituição, na verdade, foi feita por uma Assembleia Constituinte, promulgada em 1988, para o presidente Ulisses Guimarães. Na Constituição, você não precisa dizer quem fez. Coloque simplesmente que é a Constituição de 88, ou então que é uma Constituição cidadã, ou então que é uma Constituição embasada por valores de liberdade, igualdade e fraternidade, ou então que é uma Constituição embasada por valores da Revolução Francesa. Essa ideia de fundamentação já está deixando clara a fundamentação relacionada à Constituição no texto. Ok? Então vamos lá. Muito importante também no seu texto dissertativo argumentativo é a sua autoria. Você tem que deixar marcas de autoria no texto. Professor, o que são marcas de autoria? Na redação do Enem, você vai fazer de forma impessoal, utilizando a terceira pessoa, singular ou plural. Mas você tem que deixar claro que ali é sua visão, ali é seu ponto de vista, ali é sua indignação em relação ao que acontece. Eu falo indignação por quê? Porque os temas do Enem são voltados a problemáticas sociais. Se é problemática social, você deve se indignar sobre o que está acontecendo. Então, o que deve ser feito primeiramente para você utilizar marcas de autoria? Utilizar adjetivos, advérbios, substantivos e verbos que são inseridos para dar a visão do autor em relação ao texto. Um exemplo. O Brasil apresenta altos índices de mortalidade infantil. Vejamos, aqui tem uma informação. Aqui pode ser sua opinião, mas não está claro se realmente qual é o seu ponto de vista em relação a isso. Você simplesmente disse uma informação que o Brasil tem altos índices de mortalidade infantil. Mas vejamos, exemplo 2. Infelizmente, o Brasil enfrenta altos índices de mortalidade infantil. Veja só, esse advérbio infelizmente, ele traz para o texto, ele demonstra para o corretor a sua indignação em relação a esse fato concreto. E isso traz uma marca de autoria para o seu texto. Por isso que é muito importante você utilizar termos na sua redação que demonstrem marcas de autoria. Por exemplo, quando você quer indicar uma certeza de algo, afirmar que vocês têm certeza sobre aquilo.
certamente, indubitavelmente, de certo, sem dúvida, é indubitável. Ou então quando você quer indicar uma ideia, uma indignação em relação ao que acontece. Infelizmente, é estarrecedor, é precário, é inaceitável, é inimaginável, é insensato, é algo que beira a brutalidade, é incipiente, ou seja, quer dizer, é insignificante. São ínfimas as políticas públicas, quase nulas, é constrangedor, é subhumano, é anti-humanismo, foge ao sentimento humanitário, demonstra despreparo, mostra o descompromisso, explicita a desinformação. É uma constatação da insensibilidade, como é um preconceito, é uma bárbara social, é um tratado de descaso, beira ao insuportável. E claro, dentre outros. Vejamos, doutores, que essas frases juntas ao termo que você quer representar, elas te dão a marca de autoria, demonstram a sua indignação em relação ao tema. Ou seja, você não tem só uma visão sobre o tema, você demonstra a sua marca de autoria, o que você pensa sobre aquilo que está acontecendo. Muito importante para o seu texto. E claro, a marca de autoria é importante também você, quando expor uma citação, quando expor um dado, uma pesquisa, um filme, uma série, você não expô-lo de forma em que ficará simplesmente a informação e você não relacionará com o seu texto. Por exemplo, aqui um exemplo claro sobre o educador Paulo Freire e sua citação no texto sobre a educação brasileira. O educador e filósofo Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Doutores, analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que consequentemente tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Doutor, vejamos o seguinte, alguns alunos, o professor lança uma citação ótima no texto, Paulo Freire, Foucault, mas se você lançar uma citação no texto e não interrelacionar, se você não trazer a ideia do autor com a sua, essa interrelação, você não está expondo marcas de autoria e você não está fazendo criticidade ao seu texto. A citação é ideia de outro autor. Para que ela serve? Para fundamentar a sua ideia. Se você lançar só a ideia do autor, você está expondo um texto expositivo, expondo a ideia de outras pessoas. A citação, o dado, a pesquisa é para fundamentar a sua ideia. Por isso a necessidade de interrelacionar, de comentar o que há na citação, o que há nos dados, o que há na pesquisa relacionados ao seu texto. Ok? Ou, por exemplo, evite provérbios e ditos populares, frases batidas que tiram realmente as marcas de autoria do seu texto. Tem alguns que já são até comuns, vocês têm conhecimento, como, olha, no mundo em que vivemos, nos dias de hoje, hoje em dia, no mundo globalizado, fechar com chave de ouro, por último, mais ou menos importante, são frases batidas que você deve eliminar do seu texto. Também frases comuns, olha só, falta de amor entre os seres humanos é enorme, as pessoas precisam se conscientizar. Isso aqui é mais utilizado, não tem nada seu. Aqui é uma frase que você já está engatado com ela na mente e coloca no seu texto. Procure evitá-las. É preciso pensar positivo, o meio ambiente precisa ser preservado. E tem mais como, para o meio ambiente é preciso fazer os 3 R's, reciclar. São frases batidas que você deve eliminar do seu texto para uma ótima produção textual. Doutores, vamos abordar aqui um pouco sobre a análise do tema. O primeiro passo para fazer uma boa redação, claro, você entender bem o tema para saber sobre o que você irá tratar no texto. Fazer uma boa leitura dos textos motivadores é de suma importância. Claro que você não irá copiar nada do texto motivador, você não irá pegar pura e simplesmente as ideias no texto motivador, porque isso dará ao texto uma ideia de cópia, uma ideia de falta de visão e uma ideia de falta de posicionamento ou ideia crítica em relação ao tema. Se você só pegar o que está lá posto, cadê a sua ideia? Cadê a sua marca de autoria? Então, analise bem o tema, leia com calma, veja qual é a ideia, mas exponha suas ideias no texto.
Na frase tema, frase núcleo, o primeiro passo que você vai fazer é problematizar o tema. Todo tema do Enem é uma problemática. Você vai ter que ter uma problemática porque você vai ter que lançar uma proposta de intervenção no final. Se não houver um problema, não tem o que solucionar. Só que tem temas que já vem problematizado e outros não. O primeiro passo, saber se o tema já está com problema explícito. Se tiver, ok. Se não tiver, problematizado. Por exemplo, tema 1. O abuso de álcool entre os jovens. Vejamos, o abuso de álcool é uma problemática social? É. Se é uma problemática social, então o tema já está claro. Já tem uma problemática para que você possa trabalhar. Mas, exemplo 2. Os desafios da juventude contemporânea. Temos uma problemática clara aí? Não. Quais são esses desafios? Quais são os desafios da juventude contemporânea, da juventude odierna? Não está claro ainda. A partir disso é que você deve problematizar, ou seja, tentar demonstrar quais são os problemas relacionados à juventude contemporânea. Ou seja, quais os obstáculos que elas têm que superar. Aí vai para uma questão de como o texto motivador vai estar pautado, como o seu repertório sociocultural e suas informações sobre esse tema. Os desafios da juventude, como por exemplo o ingresso no mercado de trabalho, aí poderia ser também a questão relacionada ao aumento de DST entre os jovens. Podemos também relacionar problemas na relação à educação dos jovens brasileiros. Então, diversos desafios relacionados à sua participação política, diversos desafios que, com o texto motivador, é que você realmente poderia fazer uma delimitação mais profunda. Mas entendamos, primeira coisa, problematizar o tema. Claro que você vai problematizar também fazendo por meio de paráfrase. Buscar, na verdade, transformar as palavras que tem no tema em sinônimos. Eu sempre falo, doutores, você deve inserir o tema dentro do texto. Só que o aluno não entende, simplesmente pega o tema que está lá e coloca dentro do texto. Você não deve fazer isso. Você deve problematizar o tema, parafrasear o tema, que é trazer o tema com outras palavras, mas a mesma ideia para o seu texto, para a sua introdução. Por exemplo, doutores, parafraseando o tema 1, o abuso de álcool entre os jovens. O sinônimo para abuso. Pense aí, raciocínio. Qual uma palavra que tem o mesmo sentido de abuso? O que poderíamos abordar sobre abuso? Algo que extrapola, algo que vai além, em excesso. Álcool, etilíquio, droga legal, consumo alcoólico, entre os jovens, na juventude. Tudo isso são sinônimos que você vai parafrasear esse tema e de forma parafraseada que você vai trazer para a sua produção textual na introdução, certo? Por exemplo, desafios, os obstáculos, a juventude novamente, os jovens, contemporânea no mundo odierno, na sociedade odierna. Tudo isso dessa forma é que você irá parafrasear o tema dentro do seu texto, ou seja, você vai colocar o tema da sua redação de forma parafraseada. Doutores, e muito importante, voltando aqui, quando você faz a paráfrase do tema, o segundo ponto é você tentar entender qual é o delimitador e qual é o objeto de estudo, recorte e tema. Já aqui no tema 1, o abuso de álcool entre os jovens. Para que você não tangencie o tema, nem fuja do tema, vejamos, está delimitado? Está. Qual é a delimitação aí? Jovens. O abuso de álcool entre os jovens. Se você fizer uma redação, o abuso de álcool na terceira idade, o abuso de álcool na população brasileira, você está tangenciando o tema. Você não está especificando o que o tema pediu. O tema pediu para você abordar sobre os jovens em geral. Se você faz uma redação falando sobre os jovens indígenas, que há um relato que há muitos jovens indígenas que estão sofrendo por alcoolismo, aí você está delimitando demais. Por quê? Porque o tema não está pedindo para você falar sobre os jovens indígenas, mas sim sobre os jovens em geral. Ok? Então, o tema é para você falar sobre o abuso de álcool entre os jovens. E o segundo ponto é você procurar um eixo temático. Professor, o que são eixos temáticos? Todo o tema do Enem, ele pode ser encaixado em alguns eixos. Por exemplo, o eixo da educação, o eixo da saúde, o eixo da tecnologia, o eixo do comportamento humano e o eixo ambiental. Esses 5 eixos você engloba qualquer tema.
Repetindo para vocês: saúde, educação, meio ambiente, comportamento humano e, se eu não me engano, eu falei sobre a ideia de preservação meio ambiente, repetindo só, meio ambiente, saúde, educação e comportamento social. Esses são os principais gêneros, eixos temáticos que você pode fazer o seu tema. Qual a importância disso? Você sabe, nesses eixos temáticos, você consegue puxar o repertório sociocultural de qualquer tema para o eixo temático em estudo. Doutores, por exemplo, todo tema que envolver o eixo temático, você ouvir falar sobre educação, você pode fundamentar com o artigo do 6º da Constituição, que diz que é um direito da educação, a educação é um direito de todos. Você pode fundamentar com a ideia da LDB. A ideia da LDB, professor, tem que saber o que tem na LDB. Não, é só você saber que a LDB também diz que a educação é um direito de todos. Ou seja, você já tem um argumento pronto para aquele eixo temático. Claro que você vai encaixar na forma que o tema está posto. Mas você já tem o artigo 6 da Constituição, você já tem temas prontos. E claro que existem diversos temas relacionados a eixos temáticos, que vamos falar na próxima aula. Agora, nas próximas aulas. Por exemplo, o tema aqui 2, os desafios da juventude contemporânea. Qual eixo temático nós podemos trabalhar? Temos aqui a ideia de, por exemplo, eixo temático na visão de cidadania, na visão de questão educacional, pode ser voltada à questão dos desafios dos jovens, tem que voltar na questão educacional, como educar os jovens a sair dessa problemática de desafios. Tudo isso você pode ser abordado no seu texto, sabendo primeiramente os eixos temáticos. Ok? Doutor, muito importante na sua redação é você aprender a fazer um levantamento de uma tese. O que é a tese? A tese é a sua opinião sobre o tema. Nós já falamos que tem que ser uma opinião bem fundamentada, uma opinião com senso crítico. E essa opinião, seu ponto de vista em relação ao tema, você pode fazer ela de diversas formas. Na verdade, eu tenho como característica fazer em média de 5 teses, que é a tese por responsabilização, tese por problematização, tese por contraste, tese por antecipação de proposta de intervenção e tese mista, que você mescla duas teses diferentes na introdução, que pode ser responsabilização e problematização dentro de uma mesma introdução. Doutores, aqui a tese é o primeiro passo para você tentar produzir, ainda estamos na ideia de projeto de texto ainda, porque você levantando uma tese, você dando sua opinião sobre o tema, é aí onde você irá encontrar os diversos repertórios socioculturais e você vai fazer realmente os argumentos do seu texto. Você vai argumentar em cima de sua tese, do seu ponto de vista, e fazer sua proposta de intervenção em cima de sua tese, de seus argumentos, para que haja coesão textual e coerência no seu texto. Vamos estudar cada um de forma de passo a passo. Olha só, doutores, o que seria uma tese por responsabilização? Imaginamos o seguinte: uma tese por responsabilização, quando você vê o tema, quando você percebe o tema, você tem que dar a sua opinião sobre o tema, levantamento de tese. Professor, mas como é que eu vou dar minha opinião? Na tese por responsabilização, você vai procurar quem é ou que são responsáveis por aquele problema. Lembrando que você já problematizou o seu tema, então já tem um problema que deve ser resolvido. Se tem um problema, você vai ter que buscar quem ou que é responsável por aquele problema. E claro, como você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, é importante você fazer 2 argumentos, ou seja, procurar fazer 2 perguntas e encontrar 2 respostas sobre quem ou que é responsável por esse tema. Doutores, por exemplo, no tema crise no sistema carcerário brasileiro, você se questiona quem é responsável por essa crise? Ou então o que é responsável por essa crise? É fato que o sistema carcerário brasileiro é uma crise monstruosa, como por exemplo, superlotação nos presídios, a pessoas, indivíduos utilizando telefones celulares. 90% dos criminosos que saem, eles retornam aos presídios, ou seja, não há nenhum processo de ressocialização. Então vejamos, diversas problemáticas relacionadas ao sistema carcerário no Brasil. O Brasil hoje que tem, se não me engano, o Brasil está em
terceiro lugar no nível índices de pessoas encarceradas, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a Rússia. Então vejamos que o sistema carcerário brasileiro é muito problemático. Então o que provoca isso? Por que isso acontece? Quem é o responsável por isso? Ou o que é responsável? As suas respostas para isso formarão a sua tese. Por exemplo, doutores, eu poderia dizer que uma possível causa para esse sistema penitenciário ultrapassado seria um Código Penal brasileiro ultrapassado. Por exemplo, o nosso Código Penal é de 1943. Nosso Código Penal ele é muito lento. Nosso Código Penal ele faz com que as condutas não sejam trabalhadas de forma célere, de forma rápida. Esse Código Penal ultrapassado também, que ele é muito voltado só para a ideia punitiva e não de ressocialização, a ideia dele é muito restrita, essa ideia de ressocialização, é complicado. Isso faz como eu posso dizer, esse Código Penal ultrapassado traz diversos problemas de superlotação nos presídios e diversos problemas relacionados ao mesmo. Outro problema que poderíamos responder: quem é responsável ou o que é responsável? A ausência de políticas adequadas de ressocialização estimulam atitudes de presidiários mesmo encarcerados. Doutores, se não há um projeto de ressocialização, com certeza, ou 90% dos casos, o criminoso sai com mais tendência a cometer novos crimes. E se ele vai cometer novos crimes, há a probabilidade de voltar para os presídios novamente. Então, essas são duas respostas que poderiam encontrar responsáveis para a problemática do sistema carcerário brasileiro. Bem, essas são as ideias. Encontrei ideia 1 e ideia 2, que formam a tese, que junto, claro, na formulação da tese eu vou dar coesão ao texto. É muito interessante, doutor, você utilizar em termos conectivos. Por exemplo, quando for iniciar o primeiro argumento encontrado, utilizando não só, aí eu coloco o primeiro argumento, a primeira ideia da tese, como também utiliza o segundo argumento. Ou então, seja, no caso, por isso, seja por aquilo. Ou então, tanto, aí primeiro argumento, quanto, segundo argumento, quer primeiro argumento, quer segundo argumento. Vejam como é que fica. Tanto em virtude de um Código Penal ultrapassado, quanto à ausência de políticas adequadas de ressocialização, estimulam atitudes de presidiários mesmo encarcerados. Vejamos só, doutor, os dois argumentos, os dois responsáveis por a problemática, de forma coesiva, estão no texto e formamos a nossa tese por responsabilização. E dica, pessoal, professor, usa esse tipo de tese em qualquer tema? Eu costumo abordar em temas que pedem causas. Na verdade, geralmente são quase todos, né? Mas em temas que pedem causa é muito importante você saber utilizá-los. Então, essa é uma forma de tese por responsabilização. Você responsabilizar alguém ou que sobre o problema que você encontrou relacionado ao tema. Tese sobre problematização, doutores. Aqui você vai buscar demonstrar consequências, desdobramentos e efeitos da problemática sobre o tema. Imaginamos o seguinte, que o tema é os impasses da gravidez na adolescência. Doutores, vamos lá. Quando falamos em impasses, os impasses na verdade são as consequências negativas do problema. Então vejamos que esse tema ele já traz uma ideia de que você tem que falar as consequências desse tema, as consequências dessa problemática. Então já indica você a fazer uma tese em que você vai buscar os efeitos provocados por esse tema. Tema gravidez na adolescência. Vejamos como o tema ele induz a forma de tese que você deve pautar-se. Por exemplo, no tema da redação do Enem 2013, que abordou sobre os efeitos da lei seca, vejamos os efeitos da lei seca. Efeitos é resultado, efeitos é consequência, efeitos são desdobramentos. Então isso já induz a você a seguir uma tese por meio de problematização. Uma tese em que você vai tentar buscar mostrar as consequências daquela problemática. Aí eu dou uma dica, pessoal.
No momento de você buscar as problemáticas, ou seja, as consequências, os desdobramentos do tema, que aí você vai encontrar 2 argumentos, tente buscar uma dica que os corretores adoram. Uma que seja mais pontual, ou seja, que o problema ocorre naquele momento, uma consequência que vai ter consequências imediatas, como também uma que vai ter uma consequência a longo prazo, que eu chamo de use algo pontual a curto prazo e algo, temos aqui tá longínquo, mas na verdade é longínquo, que é algo a longo prazo. Vamos analisar aqui, doutores, os impasses da gravidez na adolescência. Vamos ver o seguinte, quais são as consequências que nós podemos encontrar para esse tema, para uma tese por problematização? A gravidez precoce, na maioria dos casos, traz inúmeros obstáculos, tanto para a vida adolescente, mãe, como da criança gerada. Certo, olha, já problematizamos por que a gravidez na adolescência precoce é tão problemática, porque traz problemas tanto para a criança como para a mãe. Então já está problematizado. Ok, então vamos lá, como ficaria a tese então? Se eu sei que o problema é que a gravidez precoce, na maioria dos casos, traz inúmeros obstáculos, tanto para a vida da adolescente, mãe, como da criança a ser gerada, já que comumente acontece. Aí, vamos lá. Olha só, doutores. Quais são os efeitos? Quais são os problemas? Quais são as consequências trazidas pela gravidez precoce? Poderia abordar aqui o abandono paterno. Muitas vezes o pai abandona a mãe quando sabe que a engravidou, abandona a mãe de seu filho. Pode trazer prejuízo à qualidade de vida da mãe, porque a mãe, na maioria das vezes, abandona os estudos, abandona sua carreira profissional, abandona inclusive seus direitos até de sociabilidade, ela fica mais restrita, ela sofre de diversas formas, inclusive até de bullying. E claro, se uma consequência comum, mas das vezes, se for uma mãe sem uma estrutura social, se for uma estrutura familiar, abandonada pelo pai, pelo suposto pai da criança, isso também pode trazer consequências à própria criança, porque ela vai ter dificuldades, por exemplo, de estudar na escola melhor, vai ter dificuldades, por exemplo, de ter uma alimentação melhor. Isso, pessoal, é comprovado. Então, isso são efeitos que podem ser trazidos pela gravidez precoce. Olha só como ficaria uma tese. Não só o abandono paterno, como também a evasão escolar da jovem grávida, sem falar que, na maioria dos casos, pode trazer prejuízos diretos à qualidade de vida da criança devido à falta de planejamento familiar. Vejamos só que nós abordamos aqui ideias pontuais como ideias longínquas. Pontuais, o que acontece pontualmente quando a jovem adolescente está grávida, comumente? Não só com problemática, não só o abandono paterno, como também a evasão escolar da jovem grávida. Ideia pontual. Ideia longínqua, sem falar que na maioria dos casos pode trazer prejuízos aos direitos e à qualidade de vida da criança e da falta de planejamento familiar. Aí tem mais uma ideia longínqua, uma problemática longínqua, a longo prazo vai também ocorrer esses problemas. Então essa é a tese por problematização, você procurar os efeitos que aquele problema provoca na sociedade, nos indivíduos que estão presentes. Nós temos a tese por contraste, doutores. Tese por contraste, você vai abordar duas situações. Uma situação que chamamos de a situação ideal e a situação real problematizada. Eu gosto muito de utilizar, doutores, comparações com a Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal é um texto pleno em que estão todos os direitos nós brasileiros. E a Constituição é um texto muito lindo, muito perfeito. Se nossa vida odierna fosse igual à Constituição, nós vivíamos no paraíso. Então é muito importante sabermos, na Constituição nos traz direitos, e todo direito traz na Constituição, se é um problema, está desrespeitado na Constituição. Então você mostrar o que há na Constituição de correto e o que há de errado no problema demonstrado, é uma forma, uma estratégia de você fazer tese e contrastes. E dou até uma dica, doutores, nesse tipo de tema, você utilizar um livro chamado Cidadão de Papel, que é um livro que faz uma análise sobre o que acontece na Constituição e o que não acontece na realidade brasileira, o que é se pautar no texto e não acontece na realidade. Você também trazer uma ideia do sociólogo Ferdinand Lassalle, que ele diz o seguinte: uma Constituição em que não atende aos anseios sociais não passa de uma folha de papel. Então,
Sem falar também que você pode fazer relação com outras nações sobre temas como ocorre no Brasil sobre a mesma temática. Só dou uma dica. Não façam relações com, por exemplo, nos países desenvolvidos, na Europa, não, nos Estados Unidos. Você procure um país ou países específicos, 1, 2, 3 países específicos, para fazer a sua fundamentação, para fazer o seu contraste, a sua comparação. Eu dou uma dica para vocês. É importante a questão da informatividade. Se, por exemplo, você faz uma comparação sobre a questão da educação. O Brasil tem uma educação. Você, na Europa a educação funciona da seguinte forma. Eu não gosto dessa forma. E na verdade os corretores também não. Quem são os países que estão os melhores índices educacionais do mundo? Hoje, nós temos Xangai, na China, na Finlândia. São os países que têm os melhores índices educacionais. Então você também, a França, Suécia, também tem ótimos índices educacionais. Você pode então colocar de forma específica. Na Finlândia, em Pequim, em Xangai, na França, alunos do 8º ano fazem projetos de robótica, enquanto no Brasil pautam-se a fazer cartazes como feiras culturais. Faça essa análise de contraste, é muito importante, mas seja de forma específica. Ok? E olha só, então vamos lá. Temas: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Olha, embora a Constituição de 1988, inspirada em princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, expresse conceitos de cidadania, dignidade humana e valorização da diversidade cultural e religiosa, no entanto, tem crescido casos de violência e preconceito contra doutrinas minoritárias. Vejamos, doutor, olha só, ideias de contraste. Eu trouxe a ideia da Constituição, que ela traz um respeito à diversidade sociocultural, à diversidade religiosa, e mostrei que na realidade está sendo desrespeitada. Aqui é uma tese chamada tese por contraste, doutores, que podemos utilizar muito no nosso texto. Ok? E nós temos também uma tese por antecipação de proposta. Esse tipo de tese, doutores, é geralmente para um tema que às vezes algum tema ele já pede para você solucionar algo. Por exemplo, maneiras para combater, tem o bullying, mas é o bullying no Brasil. Vejamos, se vocês analisarem esse tema, ele já está pedindo que você dê uma solução para algo, já no tema mesmo. Professor, mas todo tema não tem uma solução? Tem, mas nem todos pedem. Você tem que saber que tem que dar uma proposta de intervenção. Mas tem temas que eles pedem claramente. Olha, maneiras para o combate ao bullying no Brasil. Dessa forma, é interessante você fazer uma tese que chama-se tese por antecipação da proposta. Ou seja, já na introdução você vai fazer claro de forma genérica, porque na conclusão é de forma bem detalhada, de forma bem realmente precisa a proposta de intervenção. Mas você faz a redação por meio de um projeto de texto. E você imagina que, por exemplo, seu tema, maneiras para o combate ao bullying no Brasil. Você vai abordar que sua proposta de intervenção você vai trabalhar sobre algo relacionado a uma proposta educacional e que tenha mais ideia punição às pessoas que cometem bullying no Brasil, sejam punidas de forma mais eficaz. Então você já faz uma proposta de intervenção genérica mostrando de forma clara, antecipando de forma não detalhada o que vai ser a sua proposta de intervenção. Um exemplo. É necessário explicar para os pais, imaginou que sua proposta de intervenção é essa. Explicar para os pais como descobrir se os seus filhos sofrem bullying, como também as escolas podem trabalhar a questão de combate este ato por meio de atitudes punitivas mais sérias. Olha a tese. Para erradicar os atos brutais provados pelas agressões físico e psicológicas, na verdade deveria estar no quadro, no ambiente escolar, são necessárias medidas educativas e punitivas contra a negligência escolar e familiar para a desconstrução deste problema. Doutores, vejamos que já tem um pedido de uma proposta que deve ser feita. Qual é essa proposta? Para erradicar os atos brutais provados pelas agressões físicas e psicológicas no ambiente escolar, são necessárias medidas educativas e punitivas. Já temos aqui, doutores, então, uma ideia de texto de proposta de intervenção para o nosso
tema, doutores. Isso é muito importante para o texto do Enem. Ok? Pessoal, então foi a aula de hoje. Esperamos que nós continuaremos na próxima aula com mais tese e mais argumentos. Beleza? Tchau!